eu e Fernando, a gente trabalha pela internet há muito tempo, então assim, há muito tempo que a gente não precisa de um endereço físico para trabalhar. Sempre nas férias das crianças a gente sempre viajou, ficava um mês na praia e continuava trabalhando. E o sonho dessa viagem ele se tornou possível quando a gente descobriu o homeschooling, que existia a possibilidade da gente matricular essas crianças em escolas no exterior, já que no Brasil é proibido. E para quando, né, no final de cada ano, a gente recebesse o certificado de conclusão do ano, para que eles não perdessem o ano no Brasil. As famílias que a gente conhece que estão fazendo homeschooling são todas famílias muito sérias, famílias que primam pela educação, tanto que não estão satisfeitas com a educação, né, da escola brasileira, mas a gente sabe que exige uma disciplina, exige uma responsabilidade, que eu acredito que o homeschooling tenha que ser liberado no Brasil, mas não é para qualquer pessoa. Né? Aí eu não sei como que fariam esse tipo de regulamento para analisar as famílias, porque tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque é a educação dos filhos. Né? A gente fez toda uma programação no começo do ano do que eles iam estudar, e mesmo que muitas vezes a gente estava atrasado, a gente nunca mudou essa programação. Ah, não, vamos tirar isso aqui porque não dá mais tempo, não. A gente seguiu aquela programação. Muitas vezes é cansativo ser pai e ser mãe, ser professor, porque muitas vezes eles querem discutir, coisa que não faria com os professores. Isso para nós é novidade também. A gente não conhecia esse sistema na prática. A gente só leu e ouviu falar muito a respeito, mas a gente sabe que estudar e pôr isso em prática é muito diferente. É muito diferente. Ainda mais considerando que a vida inteira a gente estudou e eles também estudaram em escolas regulares. Um sistema muito interessante, eu acho que tem muitos benefícios nesse tipo de estudo também. Muitas famílias que não matriculam os meninos em escola nenhuma e ensinam tudo em casa, esperando que com 18 anos eles façam o Enem, e o próprio Enem, você conseguir a nota no Enem, né, uma nota boa, te dá como se fosse o certificado de ensino médio. A gente achou isso arriscado, por isso que a gente matriculou os meninos em escolas do exterior. Quando a gente voltar para o Brasil, é como se a gente tivesse passado esse período inteiro nos Estados Unidos. Eles vão ter o diploma americano. É importante também destacar que a gente tomou um cuidado, porque apesar deles estarem numa escola americana e seguindo o currículo americano, no caso do Léo, a gente comprou vários livros que são da escola regular dele lá no Brasil, para que ele pudesse acompanhar também, além do currículo da escola americana, o currículo brasileiro. A gente vai mostrar agora um pouquinho assim, de tudo que a gente veio filmando durante o ano. Muita gente pedia para a gente gravar esse vídeo explicando, só que a gente ficava inseguro, porque era o primeiro ano de homeschooling, queria deixar o tempo passar um pouco mais para a gente ter experiência mesmo para falar e dar uma opinião. Então agora, né, o ano terminando, a gente vai mostrar aí o que a gente fez de homeschooling. Os meninos estavam esse primeiro ano de viagem em escolas diferentes, né? A partir agora desse segundo ano a gente vai colocar os dois numa mesma escola. O Léo estava na Clonlara e o Rafa na Calvert. A Calvert a gente descobriu através dos livros da família Schurman. A primeira viagem que eles fizeram, que eles ficaram 10 anos no mar com os meninos ainda crianças, uma das escolas que os meninos estudaram era a Calvert. Então quando a gente leu aquilo dali, buscamos na internet, vimos que a escola existia. Ainda que na época da família Schurman era tudo por correspondência, pelo correio e tal, e hoje é muito fácil, é tudo pela internet, você recebe o material, você tira foto, manda por e-mail. E é interessante a gente estar falando sobre esse assunto, porque a gente já mencionou em outros vídeos, nós trabalhamos através da internet e por computador, então assim, em termos de trabalho, a gente nunca necessitou de um lugar fixo para trabalhar. Digital. Apesar de ter uma empresa, um escritório e a gente sempre ter trabalhado em um lugar só, não havia essa necessidade. Então a questão mais importante para conseguir fazer viagem era justamente os meninos, que não tem como, em princípio, né, na nossa cabeça não tinha como sair viajar, porque eles estavam matriculados em escolas regulares, que você tem que estar lá todos os dias. Então isso sempre foi uma das questões. Eu lembro quando eu estava lendo esse livro da família Schurman, e eu vi a escola e busquei na internet que ela existia, assim, a felicidade que foi. Nossa, Nando, tem jeito, a gente vai conseguir. Os meninos estudam em escolas diferentes.
né? As duas escolas são americanas. Quando a gente voltar para o Brasil, vai estar escrito ali como se eles estivessem estudando nos Estados Unidos. A escola do Rafa chama Calvert. Ela é uma escola como se fosse a escola brasileira normal. É uma escola que na hora que você faz a matrícula, você compra uma série de livros, são muitos livros, foram 2 caixas enormes de livros. Ele tem que fazer os exercícios, ele tem prova, a gente manda a prova, a gente tira foto e manda por e-mail. A professora responde a prova inteira, assim, muito melhor do que qualquer professora brasileira que ele já teve, no sentido da correção, porque como a gente está longe, ela faz relatórios mesmo da prova. Cada questão, ela explica a questão detalhadamente. Agora é tudo em inglês. A matemática, para mim, assim, foi o show, o maior show. Ele tem 1, 2, 3 e mais 2 livros desses e mais a prova. Eles são 6 livros por ano que ele estuda. É um livro didático, todo em inglês, de capa dura. É um livro de exercícios e um livro... Só um minuto, Rafa. É um livro para ajudar os pais. Então, por exemplo, a gente chega aqui na lição 81. Aí, isso aqui tudo é para explicar para os pais como eles vão dar essa lição. O que eles têm que fazer, o que tem que tomar cuidado, o que tem que ficar atento. Aí, no dia seguinte, faz a mesma coisa. São 3 livros para o primeiro semestre e 3 livros para o segundo. Depois que ele faz 10 lições, vou mostrar aqui o que a gente está. Ele tem um teste para fazer. 17. Ele está na 17, são 19. E aí ele faz esse teste, isso é o de matemática. A gente tira foto e manda para a professora corrigir. Isso é só matemática são 6 livros. E aí todas as outras disciplinas é a mesma coisa. São muitos livros, muita matéria, muita leitura. E o que eu acho muito legal é que, enquanto na escola brasileira fica contando historinha, né, os livros, conta a história de Chapeuzinho Vermelho, conta um monte de história fictícia, os livros dele de inglês contam a história dos Estados Unidos, conta a história da imigração, conta a história dos heróis dos Estados Unidos, heróis americanos, e só que numa linguagem muito gostosa, né? Então, assim, hoje o Rafa sabe muito mais da história americana, dos heróis americanos, dos presidentes americanos, do que sabe disso no Brasil. Em 1 ano de escola. Ciências, história, geografia, assim, trabalho o tempo todo com mapas. Para viagem foi muito rico, né? Porque hoje ele consegue pegar o mapa, olhar a escala, olhar várias coisas no mapa que antes não sabia. E além disso, tem uma disciplina só de spelling, que seria falar, né? Saber fazer a pronúncia das palavras. Tem uma só de composição, que é o que, no nosso caso, mata a gente, porque eu consigo ler, né? Ainda mais depois agora de 1 ano estudando com ele, assim, a minha leitura ficou muito boa. Agora, escrever para mim é muito difícil, então é muito comum a gente fazer uma redação, mandar para a professora, ela pegar e mandar refazer, vir com todas as correções. Então, assim, pra gente isso vem dando muito trabalho a composição, porque além da gente demorar muito a fazer, ela sempre manda refazer as composições. Tem uma disciplina de mitologia, que é muito legal. Tem uma disciplina, que mais, Rafa? De heróis americanos, que é um livro só sobre os heróis americanos, para as crianças desde pequena valorizarem. Também tem, né? 2 livros gigantes de reading que eu já acabei. Sim, tem 2 livros de reading, que é o inglês deles. E também tem os Smiley Hill Farm. E tem os livros que são pequenos mais ou menos, né, Rafa? Que eles têm um formato menor, mas assim, é livro bem grosso de inglês, que eu mesmo não dei conta de ler, então o Fernando vem lendo com o Rafael, que tem que fazer a prova, então tem que terminar. Então, a Calvert é isso, é uma escola normal, só que os pais têm que ter uma dedicação de 6 horas diárias com a criança. Como é tudo em inglês, até a criança ter um bom desenvolvimento de inglês, precisa dos pais o tempo todo. Hoje o Rafa já consegue fazer muita coisa sozinho, mas mesmo assim, faz 10 minutos sozinho. Não consegue passar 1, 2 horas de maneira alguma. E pra gente hoje é a dificuldade. A escola tem muito conteúdo, tem muita coisa para oferecer, e como a gente está na estrada,
sem uma rotina, sem internet, a gente não consegue aproveitar assim 30% da escola. Então, é o último ano dele da Calvert, a gente vai trocar para a escola do Léo, que aí eu vou explicar por quê. O Léo está indo para o primeiro ano do ensino médio, que seria o segundo ano da high school. Ele, apesar de ter um inglês muito bom, os dois desde muito pequenininhos fazem aula de inglês em outras escolas, além da escola particular, tinha um cursinho de inglês. Ele tem um vocabulário muito bom por causa de filme, por causa do Fernando, que morou no exterior quando era pequeno, então ajuda muito. Só que aprender física, aprender química, aprender biologia, inglês, não acho que ia ficar muito fácil. Então a gente optou em colocar o Léo numa escola que tinha uma filial em Portugal. Então ele foi matriculado na escola americana, mas tem uma filial em Portugal, então todo o conteúdo que ele produz, ele manda para Portugal. Então ele faz tudo em português do Brasil. A diferença das escolas é, a Calvert tinha um programa que você tinha obrigatoriamente que seguir, porque tem as provas para você fazer, igual nas escolas do Brasil. A Clonlara já é uma escola livre. Ela acredita que cada criança, que cada adolescente tem coisas que gosta mais, tem uma vocação e que você tem que seguir essas vocações e não simplesmente ficar enfiando matéria abaixo. Então, ela deixa você livre para montar o conteúdo. Então, por exemplo, o ano passado, esse primeiro ano, a gente não fez isso. Nós compramos os livros da Escola Regular Brasileira, que é muito boa, e a gente seguiu esses livros. Então, matemática, por exemplo, ele aprendeu exclusivamente tudo que estava ali no livro, ele ficou seguindo o livro. Agora chegou em química e em física, a gente fez diferente. Eu peguei vários dias à noite, peguei o livro dele, destrinchei o livro dele inteiro em perguntas sobre a viagem, a questão assim da altitude, por que a altitude afetava o carro, por que a altitude afetava, por exemplo, você fazer um macarrão, você fazer um arroz que sempre fica duro, a questão de velocidade. A gente pegou os princípios da química e da física e eu fiz assim, peguei um caderno e nós enchemos de perguntas. E ficou muito mais dinâmico para ele. Foi muito mais fácil para ele aprender dessa forma do que aprender seguindo aquele livro. Então, assim, deixar bem claro que a gente pegou o livro da matéria regular dele. Brasileira. E aí nós pegamos, dentro dos tópicos do livro, abrangendo toda aquela matéria, o conteúdo, de maneira que ele, para responder essas questões de maneira completa, ele precisaria do livro. Dominar o conteúdo. Ou seja, as respostas, tudo que foi trabalhado no livro, a gente fez perguntas relativas a isso. Apesar da gente ter tido mais dificuldade no seu currículo, né, Léo, por não ter livro, por não ter um currículo, eu acho que o Léo aproveitou muito mais o conteúdo da viagem do que o Rafa. A gente sempre baixa um monte de documentário cada vez que vai entrar no país, a gente vai nos museus, pesquisa, lê. O Rafa teve isso e teve as discussões aqui com a gente. Só que o Léo depois ainda aprofundou estudando e a gente acha que isso ficou muito mais fácil para ele. E aí, por exemplo, história. A gente aprendeu sobre a colonização espanhola, que no Brasil passa assim. Ele aprofundou, a gente conheceu os heróis da colonização espanhola, a gente foi nos museus ali da colonização espanhola, quer dizer... Cada país que a gente passou, a gente procurou conhecer a história do país. De cada um deles, a formação, a origem, como que foi a colonização e como que foi a questão da libertação, que eles se tornaram independentes da colonização espanhola, como que foi o desenvolvimento do país depois desse processo de se tornarem países independentes. Aí a gente pega português, a ideia é ele fazer um diário da viagem. E aí, para isso, ele pegou vários diários famosos, da Anne Frank, por exemplo, leu esses diários e começou a fazer o diário no computador que ele e o Rafa tinham comprado, né? Tem aí nas redes sociais, eles tinham vendido todos os brinquedos para comprar um computador para os estudos, e o computador foi roubado junto com os outros computadores, com equipamento de fotografia, de filmagem, com documento, com tudo nosso no Peru. Então ele perdeu muito material, que ele fazia tudo no computador, ele não tinha caderno, e acabou que a gente comprou cadernos e ele começou a refazer as coisas dos cadernos. E português a gente parou, ele não quis fazer mais o diário. E a gente estava meio angustiado que queria fazer em português. Aí ele estava estudando geografia, falando sobre os aspectos ali do Equador, a gente já estava no Equador. E ele ficou sabendo, ali estudando Galápagos, descobriu que ali Galápagos foi a ilha. Ele só foi a ilha que motivou o Charles Darwin a teoria da evolução, né? Não foi, na verdade, o Léo até me explicou isso. Ele foi um dos muitos lugares que ele visitou numa volta ao mundo, e o Léo ficou apaixonado com Charles Darwin
e baixou um livro do Charles Darwin, que é desse tamanho, quase 600 páginas. Ficou apaixonado mais ou menos, né, gente? Porque a gente segue a linha do criacionismo e depois de ler o livro, assim, a gente teve muita discussão aqui, muitas coisas ele falou, não faz sentido aquilo que ele estava falando, como é que ele fala aquilo? Mas ele quis ler aquilo dali. E aí era um livro desse tamanho, quase 600 páginas, a gente imprimiu e o trabalho dele de português virou fazer o resumo desse livro. Só o resumo dele foram 46 ou 48 páginas, só o resumo. Então, quer dizer, os dois estão tendo a oportunidade, principalmente o Léo através da Clonlara, de estudar coisas que não estudariam nunca numa escola brasileira e de uma forma bem diferente. Por mais que a gente queira que eles aprendam o conteúdo brasileiro, a gente não quer ficar agarrado nos cadernos. Então, por exemplo, para esse ano, o Léo gosta muito de quadrinhos. Então, a gente vai fazer um dos trabalhos, que o ano passado a gente fez trabalhos muito grandes, esse ano a gente quer fazer muitos trabalhos pequenos. Um dos trabalhos, que vai ser o primeiro, vai ser sobre a questão das histórias em quadrinhos, que é o quê? Como surgiram as histórias em quadrinhos, o que representa cada personagem na história, não na história dos quadrinhos, mas, por exemplo, o Homem-Aranha, o Wolverine, eles foram criados numa determinada época para atender um anseio da população. Só que isso não é divulgado, ninguém sabe. Então, enquanto ele vai estar estudando história em quadrinhos, que é uma coisa que ele gosta, ele vai estar estudando história. E o que pegou com a gente com a Calvert? O conteúdo é muito grande. Então, você precisa de pelo menos 6 horas diárias de estudo, de segunda a sexta. E essas 6 horas diárias não é o menino sentar e estudar, é ter um pai ali do lado. Primeiro que é tudo em inglês. E segundo que ele precisa de ajuda. Né? E a gente na estrada, a gente não tem essa internet e muito menos 6 horas, a gente não tem condição de ficar 6 horas sentado. Então a grande questão é justamente a rotina que você precisa se adaptar. Completamente para seguir. Você precisa de uma rotina, você precisa de ter horários de estudo. E por que a gente está falando isso tudo? Para mostrar as duas escolas, né, que todo mundo pergunta. A Clonlara é uma escola muito mais barata, muito mais em conta, porque não tem esse material todo que você recebe, você compra o que você acha que é bom para o conteúdo, você paga em euros, enquanto a Calvert a gente pagou pelo cartão de crédito, todo mês debitava ali. A Clonlara você paga em euro, a gente fez aquele pay-per-view, acho. PayPal, a gente pagou por isso, você faz um cadastro e vai e paga no cartão de crédito. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito da escola, vocês entram, perguntam, a gente tá super disponível a responder. Da Clonlara, nós somos embaixadores da Clonlara, então quem for fazer inscrição lá, não deixa de indicar o nome do Léo, que a gente ganha desconto. De novo, não estou fazendo propaganda de nenhuma das duas escolas, as duas escolas são ótimas. Se eu tivesse no Brasil, com o pensamento que eu tenho, de gostar de livro, gostar da criança, né, dos meninos terem um currículo fixo, com certeza eles ficariam na Calvert. É uma escola mais cara, mas que eu acho que tem mais recursos. Agora, a gente viajando, conhecendo uma coisa atrás da outra, tendo a oportunidade de aprender conteúdos diferentes o tempo todo, não tendo acesso à internet, com certeza é a Clonlara. Né? A Clonlara te dá essa possibilidade de um conteúdo livre, de um currículo livre. E é o que a gente precisa agora. A gente acredita na família tomando conta desse ensino, pegando para si esse ensino, né? Porque era uma coisa que acontecia antigamente, né? Deixou de acontecer pelas pessoas saindo para o trabalho, na família, né? Vem terceirizando tudo, e até a escola, e até o amor, e até tudo. Então nós somos embaixadores da Clonlara. Se vocês quiserem receber o programa, tirar dúvidas, é só mandar um e-mail que a gente responde. A gente pode demorar um pouquinho, porque a gente está rodando o mundo. As palavras, tem muitas palavras que